Como usar a análise técnica no Opilab, é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Opilab. Hoje a gente vai falar de como usar a análise técnica no Opilab. Antes de mais nada, eu queria te pedir para você se inscrever no canal caso você não seja inscrito, deixa o like e comenta se você gostou, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos explicar brevemente o que é análise técnica, tá bom? Bom, análise técnica, basicamente, é análise de gráficos, ou seja, os analistas técnicos, ou os grafistas, como também são chamados, eles analisam os gráficos. E aí a ideia é tomar decisões de acordo com as informações analisadas no gráfico. E quais são essas informações? Bem, as principais informações analisadas pelos analistas técnicos são padrões e movimentos de preço. Ou seja, os analistas técnicos, eles olham muito os padrões de preço. Então, você já deve ter ouvido falar de gráfico candle ou candlesticks, ou aqui no Brasil eles também são chamados de gráficos de vela. E ao longo do tempo, esses movimentos vão formando padrões que os analistas técnicos analisam. E esse tipo de padrão pode ser analisado para vários tipos de intervalo. Tem gente que analisa os gráficos de intervalo diário, ou seja, analisando os movimentos de cada dia. Ou também tem gente que olha o gráfico semanal, analisando o movimento das semanas, ou também tem analistas técnicos, principalmente os traders e os day traders que operam em curto espaço de tempo, eles olham o gráfico às vezes de alguns minutos, ou de meia e meia hora, para tomar essas decisões. Outro aspecto importante da análise técnica é o volume de negociação. E por quê? Porque o volume de negociação te mostra se teve uma grande movimentação naquele ativo no dia ou no período ou não. Além da questão do volume de negociação, outro aspecto importante é a identificação de tendências. Quando a gente fala de identificação de tendência, é que muitos analistas olham para o padrão geral do preço para entender se o ativo está numa tendência de alta, se ele está numa tendência de baixa, ou se ele pode passar de uma tendência para outra, ou seja, se ele estava numa tendência de alta, ele pode estar no período de reversão, que poderia ir para uma tendência de baixa, ou vice-versa. E aí é interessante eles olharem isso para depois eles poderem tomar suas decisões. Com esse tipo de informação, os analistas técnicos tentam identificar possíveis pontos de entrada ou saída. Então, o objetivo deles é identificar possíveis pontos de entrada ou saída de posições. Inclusive, tem uma frase muito legal do Alexandre Volvax, o Stormer, com quem nós fizemos um episódio do OpWise, eu vou deixar o link aqui, e nesse episódio ele fala, a análise fundamentalista, ela te diz o que comprar, mas a análise técnica, ela te diz quando comprar, porque você tem uma representação visual dos preços e você consegue entender onde que são possíveis momentos de entrada ou saída. Bom, aqui eu quis te dar uma explicação básica do que é análise técnica para você entender, mas na verdade a análise técnica vai muito além disso. Tem indicadores e tudo isso. Inclusive eu vou deixar aqui no link da descrição alguns artigos do nosso blog para você entender melhor o que é análise técnica, tendências e etc. E agora nós vamos para o Opilab para ver como a gente pode usar análise técnica nessa ferramenta. Bem, eu abri aqui o gráfico da Vale no Opilab para a gente ver na prática conceitos de análise técnica. Aqui nós estamos olhando para um gráfico de vela, né, um gráfico de candle, no intervalo diário, ou seja, cada candle desse representa um dia de negociação. E se eu quiser mudar isso, é só clicar aqui e aí eu posso ver ele por 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, tem intervalos um pouco mais espaçados, 1 hora, 2 horas, um dia, uma semana. Então, por exemplo, se eu quiser ver o gráfico semanal, aqui, cada candle desse já me representa uma semana de negociação. E aí eu posso esticar ele ou retrair de acordo com o intervalo que eu selecionei para poder adaptar a visualização. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, meia hora, eu vou precisar fazer aqui, vou precisar esticar ele um pouquinho para eu conseguir ter uma visualização melhor dos candles, olha. E aí você vai mexendo aqui até ficar na visualização que você gosta. Eu vou voltar aqui para o diário, porque fica um pouco mais fácil de visualizar. Muito bem, aqui eu coloquei alguns indicadores técnicos, como por exemplo, o volume, as bandas de Bollinger, aqui a média móvel, então você pode ver aqui essa linha é a média móvel de 50 períodos, aqui nós temos as bandas de Bollinger, tem também o RSI, que é o índice de força relativa, né, em inglês Relative Strength Index. Então esses são alguns indicadores, volatilidade implícita, e se você quiser colocá-los, como que você faz? Você vai aqui nessa aba de indicadores, e você adiciona os indicadores que você quiser. Então, aqui você tem uma grande seleção de indicadores, por exemplo, não sei, MACD. Você clica e ele já é adicionado aqui. Então, você pode selecionar os indicadores de acordo com o que você mais gosta. Tem gente que às vezes nem usa indicador, né? Tem muitos analistas gráficos, analistas técnicos, que preferem olhar somente a ação dos preços e volume.
Outra coisa interessante aqui da gente ver no UpLab é a tela de rankings na perspectiva técnica, porque a gente consegue ver muitas dessas informações já consolidadas. Então, no caso de opções, a gente consegue ver os maiores volumes em opções, a gente consegue ver os maiores volumes em call, em put, a gente consegue ver as variações, isso é muito interessante. Ó, quais são as calls com as maiores variações, quais são as puts com as maiores variações, e também as tendências de alta, as maiores tendências de alta e as maiores tendências de baixa. E elas estão em ranking aqui. Então você consegue ver as ações que se enquadram nos conceitos de tendência de alta. E aqui você consegue ver a descrição desse indicador. Então, como é o conceito de maior tendência de alta, e aqui você vê relação entre médias móveis de 9 e 21 dias. Então você pode ver tudo isso aqui. Isso pode te ajudar a você ter uma melhor visualização das empresas que você está olhando de acordo com a sua estratégia. Muito bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Eu quero te lembrar que eu vou deixar aqui na descrição links para os nossos artigos de blog, onde a gente fala de tendências, de análise técnica, para você entender mais a fundo esse tema. E eu quero te lembrar também que o UpLab está dando 30 dias grátis para você testar essa ferramenta incrível, para você usar todas as funcionalidades, entender como montar as melhores estratégias e como você pode investir melhor. O link para você fazer o teste está aqui na descrição também, beleza? Até a próxima!